Vou chamar para nossa transmissão Sérgio Uti, diretamente de Londres, para também trazer as repercussões, últimas repercussões sobre essa guerra entre Israel e Irã. E agora também essa decisão da OTAN. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Como você avalia essa fala do secretário da OTAN e como isso impacta não só na Europa, onde você está, mas também já cobriu vários conflitos por aí, pelo globo, como também outras regiões do globo. Muito obrigada aqui pela sua participação no Poder Expresso. Obrigado a vocês pelo convite, Suane. Não, o quanto, que dia, né? Como começou a semana com tanta coisa. Sobre essa questão da OTAN, já há um movimento que não começa agora, mas que é reforçado com a volta de Donald Trump à Casa Branca, de que os países, parte da OTAN, precisam investir mais em segurança. A meta histórica deles é 5%, nem todos vão investir 5%. Aqui na Europa, por exemplo, poucos estão perto desse patamar. Polônia, alguns países menores ali dos países bálticos, Letônia, Lituânia, se não me engano. O Reino Unido tem um plano de chegar a 3,5% daqui a 5, 10 anos. E a Espanha faz um movimento contrário. A Espanha não quer, a Espanha que hoje tem um governo que tem certos atritos com o governo norte-americano, do socialista Pedro Sánchez, a Espanha não quer ser obrigada a assumir esse compromisso de gastar por cento. Acontece num momento também, não é só pressão dos Estados Unidos, mas num momento em que a Europa, os países europeus, chegam à conclusão de que não podem mais depender militarmente dos Estados Unidos, de que dependem muito dos norte-americanos hoje para defesa, e esses últimos movimentos do governo Trump em direção à Rússia, por exemplo, mostraram para os europeus que eles precisam de uma estratégia de defesa que seja independente da estratégia dos Estados Unidos, independente dos Estados Unidos, e é para isso que está caminhando. Essa aliança que é tão importante, essa aliança transatlântica, né, entre os Estados Unidos e países europeus, entre eles a Turquia, por exemplo, e a grande parte da Europa, hoje ela está cada vez mais questionada, Suane. Então, é um momento ali de rever as fundações da OTAN. Eu digo que é um momento histórico para eles. Havia uma preocupação, Sérgio, em relação à entrada de outros países, né, nessa guerra entre Israel e Irã. E acabou que nos últimos dias e hoje em especial tivemos posicionamento aí de vários países em relação a esse conflito após a entrada dos Estados Unidos, então também, né, nesses ataques que foram feitos ao Irã. Qual tem sido o posicionamento também em relação a líderes, né, aí da Europa em relação a esse conflito? Fora a questão da OTAN, também há essa preocupação de que isso possa também se estender para outras nações, que seja necessário também a participação de forma direta ou indireta de outras nações, inclusive, né, no discurso do secretário da OTAN, ele cita também, né, esse conflito, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que a OTAN também pretende ali também fazer esforços para repassar também recursos para a Ucrânia. Então, quero sua avaliação também em relação à escalada, né, desse conflito entre Israel e Irã. A questão da Ucrânia é uma questão em que a OTAN está muito mais envolvida do que no Oriente Médio propriamente, né? Quando são os países mais ali, como os Estados Unidos, por exemplo, que fizeram essa intervenção direta no Irã no fim de semana. Sobre os acontecimentos de hoje, do fim de semana e de hoje, Suane. O que aconteceu hoje, olha só que interessante, há pouco, e que importante, há pouco o governo norte-americano confirmou aqui para algumas agências que foi previamente avisado sobre os ataques que o Irã faria à sua base no Catar, que é a maior base norte-americana no Oriente Médio. Já havia sinais desde o início da tarde, 2 horas antes dos mísseis chegarem ao Catar, já havia sinais de que aconteceria alguma coisa. Primeiro, os Estados Unidos soltam um comunicado, um alerta para que seus cidadãos procurem refúgio no Catar, seus cidadãos que estejam no país.
Logo depois, o Reino Unido segue essa mesma estratégia, solta um alerta para que seus cidadãos busquem refúgio. Terceiro, o Catar fecha o espaço aéreo. Então, há um movimento bélico em conflitos que às vezes são movimentos teatralizados e telegrafados. É o caso desse do Irã, por exemplo, e essa é a leitura feita por vários especialistas no momento. Por quê? Porque foi um movimento previamente avisado, o Irã fez um movimento ali para atacar os Estados Unidos, atacar uma base norte-americana, sem criar grande confusão com os norte-americanos, avisou que ia atacar, atacou, não houve feridos, não houve mortos, segundo os norte-americanos. Boa parte dos mísseis foi interceptada pelo sistema de defesa do Catar. O Catar disse isso, a gente não sabe se para a defesa teve envolvimento dos norte-americanos também, mas é fato que o Irã também fez um cálculo ali para atacar essa base americana no Catar. Atacou, respondeu, mas não atacou tão forte assim para provocar os Estados Unidos a dar uma resposta ainda mais forte. De qualquer maneira, nesse jogo da guerra, a bola agora está no campo norte-americano, obviamente, porque o último movimento foi do Irã, né? Sérgio, vou fazer uma última pergunta antes da gente convidar para a transmissão aqui um especialista, um cientista político também para tratar desse assunto, mas quero saber se entre as autoridades aí da Europa já há uma preocupação real em relação à alta do barril do petróleo, a alta do preço do barril do petróleo. Sim, essa é uma das preocupações. A preocupação colocada, pelo menos publicamente, é a preocupação de que esse conflito se estenda, ganhe outras proporções, proporções ainda mais graves do que as que já tem no momento, né? E a gente vê vários movimentos. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, do Irã, estava na Rússia com Vladimir Putin. A Rússia, que é acusada de violar as leis internacionais ao invadir o Irã, acusa agora os Estados Unidos de violar as leis internacionais atacando o Irã, né? Então você vê aí várias peças se movimentando nesse tabuleiro geopolítico. E aqui na Europa, vamos lembrar, Suane, que na última sexta-feira estavam os ministros das três maiores economias da Europa, França, Reino Unido e Alemanha, reunidos com o ministro iraniano das Relações Exteriores em Genebra, tentando uma solução diplomática para isso, menos de 24 horas antes dos ataques dos Estados Unidos ao Irã. Então, ou os europeus não sabiam desse movimento dos norte-americanos, ou sabiam e ajudaram os norte-americanos a despistar ali um pouco com os iranianos. A primeira hipótese eu acho que tem mais chance de ser verdadeira. Bom, vou adicionar aqui a nossa transmissão, vou convidar o cientista político e presidente executivo da Stand With Us Brasil, André Leist. Muito obrigada pela participação aqui, André, também com o nosso correspondente do SBT, Sérgio Uti, diretamente do Reino Unido, de Londres. Obrigada pela participação no nosso programa e quero entender a sua avaliação também em relação a esse conflito. Hoje tivemos novas repercussões após os ataques dos Estados Unidos e quero entender se você também avalia que esse conflito ele pode escalar mais ainda. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sérgio. Olha, eu acho que, primeiro, a resposta que o Irã deu agora contra os Estados Unidos foi uma resposta muito limitada, né? Foram 10 mísseis contra essa base americana. Eu não acredito também que o Irã tenha a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz. Mesmo o parlamento aprovando, o líder supremo e as guardas revolucionárias precisam, obviamente, conseguir fazer isso, executar isso no meio da guerra, no meio de todos os ataques que estão acontecendo contra as capacidades do regime. Não é a coisa mais fácil fechar o estreito de 33 quilômetros e conseguir efetivamente evitar que todos esses navios passem e fazer frente àqueles que vão querer desbloquear caso eles façam o bloqueio. Eles estariam começando um casus belli com outros países se eles fechassem esse estreito, não só com os Estados Unidos ou Israel, mas eles estariam causando aí um transtorno para muitos países da região. Eu acredito que vai depender muito agora de qual vai ser a reação americana. Pela informação que temos aqui, ninguém foi ferido e ninguém morreu nesses ataques à base americana.
Se caso isso mude e tenha vidas americanas perdidas, aí entra já numa promessa que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que se eles matassem um americano, eles iriam enfrentar toda a força do exército americano. Vai depender muito agora do ponto de saída da administração americana. Eles dizem que eles fizeram o que fizeram, atacaram as usinas nucleares em Natanz, Isfahan e Fordow, e que já saíram do espaço aéreo iraniano e que agora eles almejam um acordo, né? Claro, um acordo aos moldes das necessidades dos Estados Unidos e de Israel, que seriam os interesses do mundo livre, nesse caso, é o interesse da OTAN, é o interesse da Europa, teria que ser o interesse também dos governos dos países livres, né? De o Irã abdicar do seu programa nuclear, né? Abdicar do seu programa nuclear para não ter mais consequências ao regime. É mais ou menos uma troca, né? Vocês cedem o programa nuclear, cedem o programa de mísseis e, em troca, os Estados Unidos e os outros países que estão envolvidos, principalmente Israel e os Estados Unidos, cessam as hostilidades e o regime não fica com perigo de cair. Se eles continuarem, eventualmente, se eles insistirem nas suas demandas, nas negociações, para suas demandas serem atingidas, que significa a continuidade do enriquecimento de urânio, ou a continuidade do financiamento a grupos terroristas, ou a continuidade do programa de mísseis, eu acho que aí a gente chega num beco sem saída, aonde as necessidades mínimas que o mundo livre aqui precisa ter do Irã não estão sendo cumpridas. E aí eu acho que aí escalaria talvez para ações militares futuras que poderia eventualmente gerar a queda do regime. A gente já vê aí o impacto também no espaço aéreo, né, de vários países, vários voos que foram cancelados, que também estão sofrendo atrasos ali na região. Então, só para pontuar, na avaliação de vocês, e o UT também fica aberto para fazer qualquer questionamento, né, ao André aqui na nossa transmissão, mas essa possibilidade de se chegar a um acordo e evitar uma escalada dessa tensão, na avaliação de vocês, nesse primeiro momento, partiria ali dos Estados Unidos? Olha, eu sinto que tem que vir alguma informação, algum tipo de sinal do governo iraniano atual, né, do regime iraniano, disposto a ceder o que eles não concordaram nos últimos 3 meses. Os Estados Unidos engajaram em negociações com o Irã durante 60 dias para ver se eles conseguiam chegar num acordo. Não chegaram. A partir de então, uma ação militar foi feita e eles perderam a capacidade de continuar com o programa neste momento. Eles podem reconstruir? Podem. Não é a coisa mais simples do mundo, porque eles perderam boa parte dos cientistas-chefes e das instalações necessárias para a continuidade do programa de forma plena. Eles teriam que reconstruir, reformar, transferir, educar novos cientistas. O programa também teve o seu material didático, que é o arquivo central do programa nuclear, também foi atacado, também foi destruído. Então não se sabe exatamente o que eles tinham salvo, o que eles não tinham salvo, se isso está em algum lugar, se não está. Não é a coisa mais simples do mundo eles agora reestruturarem e o programa continuar da mesma velocidade que estava. Pelo menos aqui estamos falando de vários anos de atraso, caso eles decidam continuar exatamente com a mesma linha de que eles têm direito de enriquecer urânio a tal porcentagem como eles estavam enriquecendo. Agora, no momento que eles indicarem diplomaticamente em Genebra ou em outro fórum que eles têm interesse de sair do conflito, de um cessar-fogo, esse cessar-fogo precisa acompanhar um acordo onde aí, então, o multilateralismo funciona. Mas ele precisa funcionar partindo do princípio de que precisa estar nessas cláusulas, de que eles precisam parar o programa, de que o urânio enriquecido teria que ser paralisado por bastante tempo, se não totalmente paralisado, e o programa de mísseis e apoio a grupos terroristas. Então não basta apenas o programa nuclear em si, isoladamente. Precisa ter uma mudança de postura do regime em relação ao que ele faz no Oriente Médio. Ele tem uma postura imperialista, ele tem uma postura agressiva, violenta, militarista,
ele coloca em risco outros países da região, apoia grupos terroristas, financia grupos terroristas no Líbano, em Gaza, no Iêmen. Então, tudo isso está dentro do mesmo grupo de condições que precisam ser colocadas na mesa de negociação. Se o Irã vier com essa postura, eu acredito muito que os Estados Unidos estariam dispostos a negociar em boa fé com o André, Irã nesse sentido. eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitando uma palavra que você usou aí, multilateralismo, né? Há poucos países no mundo que ousam defender o Irã, o fato do Irã ter uma bomba atômica. Inclusive o Brasil, que tem uma postura muito crítica a Israel no momento, hoje o Itamaraty divulgou uma nota deixando claro ali a sua rejeição a ampliação das armas nucleares, embora não tenha citado diretamente o Irã nessa nota. Mas, quando um país, no caso Israel, no caso os Estados Unidos, quando um país decide atacar um alvo sem que haja um consenso internacional, embora todos condenem, mas não há esse consenso internacional. Isso não passou pela ONU, isso não passou pelo Conselho de Segurança. E quando ataca uma base nuclear, que é claramente uma usina nuclear, o que é claramente infringindo uma lei internacional, segundo a Associação Internacional de Energia Atômica. Isso tudo não. E aqui eu não estou questionando a necessidade de fazer isso, mas no papel, na teoria, isso tudo não contribui para que a questão multilateral fique cada vez mais enfraquecida em detrimento e colocando aí, fortalecendo decisões unilaterais de países como Israel e Estados Unidos, por exemplo? Sérgio, eu concordo com você na teoria, só que o mundo, a gente tem uma prova física e real hoje em dia de que o mundo não funciona na teoria. O mundo funciona na teoria e na prática, e às vezes a prática é diferente da teoria. É como se a gente falasse agora de que, pelo fato do mundo seguir medidas multilaterais e todas as guerras e todos os acordos e todos os conflitos foram resolvidos com resoluções da ONU e aprovações do Conselho de Segurança, e toda vez que os Estados Unidos entrou em guerra, ele levou as decisões para o Congresso, etc, etc. Só que o mundo não funciona desse jeito, e não foi Israel que iniciou esse método, não foi Israel e nem os Estados Unidos nesse evento com o Irã que deram início a uma quebra de algum protocolo do uso do multilateralismo. Na verdade, o que eu acho que aconteceu é que essas pessoas entenderam, junto com as agências de inteligência, de que o multilateralismo durante os últimos 20 anos não funcionou com o Irã. Foi tentado e retentado diversas vezes, só que ele não funcionou. Só que ao passo que ele não funciona, existe um risco que vai ficando cada vez maior à segurança de determinados países e determinadas nações. Então, para o Brasil, o Irã não seguir uma linha de atender às necessidades do mundo, não cumprir os acordos com a Agência Internacional de Energia Atômica, continuar produzindo mísseis balísticos, continuar apoiando grupos terroristas que violam a soberania de Israel e atacam civis israelenses há mais de 30 anos, tudo isso não atinge as necessidades de segurança do Brasil, mas atinge as necessidades de segurança de Israel. Então, chega uma hora que o país, apesar de ser a favor da diplomacia e do multilateralismo, quer dizer, se você pega todos os discursos de políticos israelenses e de analistas nos últimos 20 anos, eles são a favor de um acordo com o Irã, mas eles são a favor de um acordo que seja razoável, que coloque também em pauta o acordo que teve há 10 anos atrás, no JCPOA, com os Estados Unidos, na época do Obama. Ele não lidava nem com o programa de mísseis e nem com o apoio do Irã a grupos terroristas. Ele lidava só em relação ao enriquecimento de urânio e só por 15 anos. Era um acordo que, para o mundo que estava assinando o acordo na hora, era um sucesso, entre aspas, da diplomacia, mas era um acordo que colocava em risco a segurança de Israel. Então, para Israel, que é a parte mais ameaçada nessa questão, para Israel esse acordo era nulo. É um acordo que tinha uma validade nula, porque não protegia a segurança de Israel, e 15 anos é muito pouco tempo para um regime como o do Irã, que tem de uma ditadura já há 46 anos. Né? Não vai ter uma mudança de regime no Irã daqui a 5 anos que vai ficar um pouco mais
amigável e menos violento em relação a Israel. O regime vai continuar igual. Então, acho que o que aconteceu o multilateralismo não funcionou com o Irã durante 30 anos, o cronômetro estava ligado, esse tempo estava terminando, existia aqui uma janela de oportunidade, onde o Hezbollah e o Hamas estão enfraquecidos, os Houthis também, os escudos que o Irã criou nos últimos 30 anos no Oriente Médio foram cada um após o outro, sendo enfraquecidos desde o 7 de outubro, que, de novo, foi uma guerra que eles iniciaram, que eles financiaram, e existia uma janela aqui. Essa janela era abril, e aí os Estados Unidos começaram uma negociação com o Irã. E aí esperou-se 60 dias para ver se eles eram sérios nessas negociações. De novo, multilateralismo. Mas chega uma hora que precisa ser tomada uma decisão, porque o multilateralismo pode ser colocado num lugar intocável, e aí a gente tem um Irã nuclear que nem aconteceu com a Coreia do Norte. E aí não tem mais solução, porque aí é um regime como esse com armas nucleares. André, deixa eu só fazer uma pergunta que eu não vou poder ficar com vocês o tempo inteiro. Já estão me chamando aqui para outro vivo, Sônia. Eu não quero perder a oportunidade de fazer essa pergunta para o André. Do ponto de vista político, quem colocou quem no bolso nessa história? Porque havia uma grande dúvida do envolvimento dos Estados Unidos. Isso acabou acontecendo. Netanyahu, uma figura que estava completamente isolada pelo que está acontecendo em Gaza, internacionalmente completamente isolado, muito criticado por parceiros tradicionais, inclusive, como o Reino Unido, como a França, e, de repente, tira o foco completamente de Gaza, consegue trazer Donald Trump para o barco para atacar o Irã. Você vê... Você acha... Eu ouvi essa expressão aqui hoje no Reino Unido, uma expressão parecida, que eu vou traduzir assim para o português, mas é como se o Netanyahu tivesse colocado o Trump no bolso nessa história. Você concorda com isso, embora seja uma expressão muito simplista para uma questão tão complexa? É que nós não temos, Sérgio, todas as informações, né? Então, aos olhos do espectador que está acompanhando os jornais, parece que o Netanyahu, ou o governo de Israel, o exército de Israel e a ação israelense, que já estava provavelmente treinada e para ser executada, e teve início, e que depois que Israel começou a ter vastas vitórias militares a olho nu para todos que estão acompanhando para ver, o Trump foi e falou: isso aqui, eu quero essa vitória para mim também, e parece que o Israel deu aos Estados Unidos uma vitória fácil, para os Estados Unidos chamarem de sua, e Israel conseguir cumprir com seus objetivos de destruir a usina nuclear de Fordow. Você concorda com essa teoria? Então, eu não concordo porque o que eu sei é que nós não sabemos de tudo, e nós não sabemos se a gente sabe o 90% ou 10%. Eu tenho repetido isso em diversas entrevistas. O que está saindo na imprensa israelense nas últimas horas os Estados Unidos e Israel treinaram no ano passado este ataque. 2. Israel acompanhou e escoltou os caças americanos, os bombardeiros americanos, pelo corredor aéreo que passa em cima da Síria e do Iraque para chegar no Irã, para poder proteger a segurança dos aviões americanos. Esse corredor foi aberto por Israel. A gente não sabe se a coordenação que eles fizeram lá atrás ela foi exatamente calculada para que Israel abrisse a frente e Estados Unidos, depois de alguns dias, atacassem. Eles falaram em 2 semanas para o Trump pensar, e eles agiram em 2 dias. Tudo isso pode também ser um grande teatro para enganar os iranianos. Assim como a reunião da Força Aérea Iraniana, na sexta-feira retrasada, também era um teatro. Inclusive a negociação que estava acontecendo diretamente entre norte-americanos e iranianos, a negociação em relação ao programa nuclear, você acha que isso também pode ter sido um teatro? Nos primeiros 60 dias, não. Agora, nesses últimos dias, talvez tenha sido uma mostra para talvez exibir que estava tudo na normalidade, vamos dizer assim, né? Israel já fez isso também algumas vezes para tentar enganar os seus inimigos. Netanyahu viajou para a ONU para falar na Assembleia Geral, e eles autorizaram a eliminação do chefe geral do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, enquanto Netanyahu estava na ONU, né? Então, isso confunde um pouco o outro lado. Eu não acho que os Estados Unidos estavam engajando em conversas diplomáticas
como um teatro agora. Eu acho que eles estavam deixando a porta diplomática aberta para ver se o Irã vinha com alguma proposta mirabolante fora da caixa, do tipo, ok, nós nos rendemos, a gente deixa o programa nuclear, deixa o programa de mísseis, e em troca de parar todos os ataques. Eventualmente, os Estados Unidos poderia ter falado sim. Só que o regime e a característica dele não permite ele te fazer isso. E, obviamente, os Estados Unidos sabiam disso. Então, eles estão também mostrando que eles estão abertos diplomaticamente, mas, ao mesmo tempo, todo o plano militar já estava pronto, porque eles sabiam que eles estavam planejando qual seria a limitação do regime, do que eles poderiam oferecer, seria muito menos do que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar para evitar esse ataque que os Estados Unidos fizeram. Obrigado, André. E perdão, Suane. Perdão pelas perguntas em sequência. Não, imagina. Imagina. Queria você aqui conosco, mas sei que você está na correria aí também para fechar outras, né, reportagens para o SBT. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. E a gente deseja um ótimo trabalho para você aí em Londres, Sérgio. Obrigado, Suane. Obrigado, André. Bom programa para vocês. Tchau, tchau. Vou fazer só mais uma perguntinha aqui para o André, nosso cientista político, que está também nos ajudando, né, nessa análise desse confronto entre Israel e Irã, com base nesse histórico colocado por você aqui no programa. Tivemos ainda há pouco, inclusive, uma atualização de que a Liga Árabe considera o ataque com mísseis do Irã inaceitável. Então, a gente vê aí uma outra repercussão também em relação a esse ataque a essa base norte-americana no Catar. O Irã, na sua avaliação, está só? Ou pode ser apoiado, por exemplo, por outros países ali do próprio Oriente Médio ou pela própria Rússia, depois dessa reunião que a gente teve também nesta segunda-feira? Olha, Sônia, eu acho que o Irã, o regime iraniano, ele está bem isolado neste momento. Por isso que ele já era, a natureza do regime já era uma natureza bastante imperialista na região e, portanto, bastante isolado também de amigos próximos. Ele tem uma natureza muito peculiar, o regime. É um regime xiita, é um regime religioso, fundamentalista. A Revolução Islâmica ela é completamente anti-modernização de diversos setores culturais e tradicionais do Irã. Então, é um sentimento anti-ocidental, antidemocrático, anti-liberdade, anticapitalista, anti-Estados Unidos, anti tudo que signifique progresso, né? E isso faz com que eles acabaram criando diversos inimigos na região que buscam esse progresso, né? A Arábia Saudita é sunita, é árabe, o Irã é xiita e persa. Então, para resumir, o Irã não tem grandes amigos. O Irã tem alguns parceiros. A Rússia é uma delas. Só que a Rússia não tem uma ideologia de proteger o regime iraniano por uma questão moral ou ética. Ao contrário, a gente não pode comparar a relação dos Estados Unidos com Israel ou da Europa com Israel com a relação Rússia-Irã. A relação americana, a relação ocidental com Israel é muito mais próxima por N motivos culturais, tradicionais, sociais, econômicos, morais, éticos, do que a Rússia do Putin com o regime religioso dos ayatollahs. Agora, a Rússia é a favor dos interesses da Rússia e é de interesse russo fazer frente aos interesses americanos. Então, se é contra os interesses americanos ajudar o Irã, então, eventualmente, a Rússia pode tentar ajudar o Irã para poder ter alguma influência, porque é muito importante para a Rússia a influência mundial. E depois que o regime sírio cai, que era o único grande aliado, aí sim, do Irã na região, por questões estratégicas e tal, até nem mesmo culturais, mas estratégicas, sobrou só a Rússia. Então, eventualmente, assim, o Catar, por exemplo, o Catar fala com todos os países da região, fala com Israel, fala com o Irã, fala com a Arábia Saudita, fala com os americanos. O Catar quer ser a Suíça do Oriente Médio, quer mediar tudo, quer ser a sede para a Copa do Mundo, quer ter Fórmula 1 e tudo mais. Agora, ali, os árabes em geral, principalmente o Golfo, tem muito receio de um Irã nuclear, tem muito receio da agressividade do Irã. O Irã já tentou assassinar o embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, o Irã já sequestrou pessoas árabes no Oriente Médio, o Irã já matou pessoas na Arábia Saudita, em outros países. O regime iraniano
já ameaçou outros países da região. É um problema também para os árabes, o regime iraniano. Então, em portas fechadas, não tenham dúvida de que os árabes estão, de uma certa forma, satisfeitos de que Israel e Estados Unidos estão tentando diminuir a influência desse regime por atacar as suas bases nucleares e, por fim ao programa nuclear iraniano. Isso é de interesse dos países árabes. E, claro, eles violaram o espaço aéreo de um país árabe, o Catar, para atingir uma base americana e, obviamente, que a Liga Árabe iria fazer uma declaração criticando o regime dos ayatollahs nesse contexto. André, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso, e o espaço também fica aberto aí para novas análises, porque infelizmente o que a gente tem de informação é de que esse conflito, essa guerra deve durar aí, deve se estender pelos próximos dias. Muito boa tarde a você e obrigada novamente pela participação no Poder Expresso. Obrigado, Sônia, obrigado a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.